9084. E uma quarta opção é através do fixo aqui da Rádio Cultura. Você liga para 3226-8700. Repetindo, 3226-8700. Eu, Felisney Souza, de Genal Alves, Núzia Costa, o Felipe e o J. Nascimento, mandamos um bom dia e um grande abraço para todos vocês que nos seguem através do Instagram, DR Emerson Sergipe. Hoje também a possibilidade de acompanhar ao vivo através do YouTube. Ou nós vamos deixar toda semana agora, abrir uma pasta no YouTube DR Emerson Sergipe, e onde você pode encontrar o programa Fala Pra Mim. Porque todos sabem que quando gravamos aqui, fazemos o programa ao vivo pelo Instagram, fica durante 24 horas. Mas agora nós vamos ter a opção, estamos também fazendo ao vivo pelo YouTube DR Emerson Sergipe, e o programa ficará salvo, teremos lá uma pasta. Então já existe o programa Cidadania em Debate, que você pode abrir e assistir o programa, e agora teremos também a pasta referente ao programa Fala Pra Mim. Então é mais uma opção, mais uma alternativa para que você possa acompanhar o programa Fala Pra Mim. E nossos amigos que estão nos acompanhando pelo Instagram, o Adailton Santos, direto de General Mainá, muito obrigado aí a você, Adailton, por estar acompanhando o programa Fala Pra Mim. Um grande abraço para vocês e toda a população aí de General Mainá. Um abraço também para Ivanildo Santana, para o Tiago MacGregor e para o Edu, perito criminal. Um grande abraço para todos vocês. E mandar um abraço também para a Dona Vitória, lá em Maceió, que todo sábado acompanha o programa, e a gente aproveita, manda um abraço para a Dona Vitória e para a Dona Marlene, que é a irmã da Vitória, que reside aqui em Aracaju. Então vamos agora para o nosso editorial. Fala Pra Mim. Editorial. Meus amigos e minhas amigas, a revolução tecnológica que vivenciamos, inserida no processo de globalização, traz consigo a possibilidade de desestruturação da vida social em função da forma como tudo isso está sendo colocado em prática, notadamente na família e na escola, promovendo um individualismo desorganizador. O medo, a desesperança, a perplexidade e a indignação são sentimentos que compõem o cenário que mostra a desintegração da vida em sociedade enquanto sistema integrado. Vivenciamos uma fase de segregação social em condomínios fechados, constituídos por pessoas do mesmo nível social, da mesma faixa etária, da mesma linguagem e ideias, ou seja, sem transversalidade no diálogo, mas com muita intolerância e ódio aos diferentes, uma vez que esse comportamento não tolera a diversidade. Deletamos pessoas do nosso convívio como se deletássemos uma mensagem em nossas mídias sociais. Pura intolerância. Constituímos a sociedade líquida, segundo conceitua Zygmunt Bauman, a sociedade em tempos de pós-modernidade, individualista, centrada no consumo e com desprezo aos valores morais e à ética, de modo que vivenciamos uma mudança de época em direção a um novo paradigma social. E para onde vamos? Ou melhor, nos entendendo não como indivíduos, mas como sujeitos de direitos, para onde poderíamos nos levar? A resposta a esse questionamento requer que façamos algumas considerações. Quem somos? Socialmente, enquanto nação, nos constituímos a partir da miscigenação de uma tríade composta por africanos, indígenas e portugueses e seus antagonismos culturais, econômicos e sociais. O regime escravocrata é o fundamento do processo de alienação da população nativa e dos africanos, submetidos a um sistema de governo aristocrático durante mais de 3 séculos de Estado colonial,
Processo alienante esse que se mantém durante o breve período imperial e continua na República, proclamada sem influência da opinião pública e que apenas transfere o poder da aristocracia, sucessivamente, para as oligarquias rurais, industriais e financeiras dos tempos atuais. As atitudes e práticas do mandonismo, do coronelismo, do nepotismo, do patrimonialismo e da corrupção constituem os monstros presentes na nossa formação política desde o período colonial aos tempos atuais. A compreensão desse processo civilizatório é fundamental para que possamos fazer uma reflexão de modo que possamos entender, por exemplo, as causas da nossa corrupção sistêmica que compromete todos os poderes e existe em permanente interface com setores importantes do empresariado, produzindo ignorância, desemprego, violência, em um cenário de incessante crescimento da concentração de renda, promovendo, em consequência, a condenação de parcela significativa do nosso povo a uma vida indigna e à morte nas filas de espera das unidades de saúde, ou seja, mortes, muitas delas evitáveis, se tivéssemos um modelo de atenção à saúde que fosse resolutivo. É esse cenário de crise da democracia representativa, com um parlamento constituído por muitos parlamentares que foram financiados pela Lava Jato e entendendo que as mudanças necessárias não acontecerão fora da política, que precisamos promover a mudança de paradigma político, construindo uma democracia participativa. Para tanto, precisamos agir. Mas agirmos com a esperança do verbo esperançar e com muita coragem para que possamos transformar a nossa indignação e a nossa perplexidade em ações. Precisamos sair da nossa zona de conforto e nos entendermos como protagonistas da nossa história social, exercendo a nossa cidadania plena, fundamentada em nossos princípios e valores. Enquanto seres humanos, nascemos indivíduos, mas, através da estruturação da nossa consciência em família, na igreja e na escola, passamos a nos constituir cidadãos e cidadãs plenos quando exercemos a nossa autonomia, mas em comunhão na sociedade, compreendendo que a nossa humanidade se completa não apenas nos limites das relações sociais, mas quando as exercemos com respeito à dignidade da pessoa humana e ao meio ambiente, com fraternidade e com solidariedade. Por fim, e adicionalmente, que sejamos ativistas da cultura da paz, que tenhamos uma comunicação não violenta, fundamentada primariamente na tolerância, no respeito às diferenças e à pluralidade que constitui a sociedade humana, que se encontra em permanente processo de enculturação, de modo que possamos evoluir da tolerância para o reconhecimento dessas diferenças e nos capacitemos a exercer o sentimento que completa a nossa humanidade, o amor. Portanto, a escolha é sua. O amor ou a barbárie. Pense nisso. Onze horas e 12 minutos em Aracaju, o programa é Fala Pra Mim. E você liga, participa, tem a possibilidade de acompanhar, tanto aqui pela Rádio Cultura e também pelo Instagram DR Emerson Sergipe ou pelo YouTube DR Emerson Sergipe. E você pode fazer a pauta do programa mandando a sua mensagem através dos números 999826704, 999826704, também pelo número 999641727, 999641727, ainda pelo número 981099084, repetindo, 981099084, ou pelo número 32268700, repetindo, 32268700. E também você pode utilizar o Instagram de DR Emerson Sergipe e mandar a sua pergunta, a sua contribuição aqui para o programa Fala Pra Mim, porque aqui o ouvinte faz a pauta. Conforme prometemos através do Instagram, quando anunciamos o programa Fala Pra Mim deste sábado, que conversaríamos
no programa de hoje sobre o colágeno. E a motivação para que fizéssemos esta fala, para que trouxéssemos essa dica com relação ao colágeno, é em função de que nós, dermatologistas, somos questionados, né, quase que diariamente em nosso consultório sobre essa dúvida que muita gente chega. Aliás, é bom usar colágeno? Precisamos usar colágeno? Quando e por que precisamos usar colágeno? Então, para isso, como o programa fala para mim, é educação, saúde e informação de qualidade para você, nós, então, primeiro temos que entender o que seria o colágeno, quais são as fontes naturais de colágeno e para que serve o colágeno em nosso organismo. Então, fundamental termos esse entendimento e você, então, avalia da importância e da necessidade de usar ou não o colágeno como uma fonte suplementar para a sua alimentação diária. Então, em nosso organismo, o colágeno representa 25 a 30% das proteínas que temos em nosso organismo. E onde esse colágeno estaria presente? Notadamente nos tecidos conjuntivos. O que é isso? Nós temos no nosso organismo tecidos de revestimento. Por exemplo, o tecido que vai constituir a pele, o tecido que vai constituir a mucosa intestinal, a mucosa digestiva. Então, isso é um tecido epitelial, é um tecido de revestimento, a pele, tudo mais. E temos também os tecidos conjuntivos, que são tecidos de sustentação. Então, na pele, nós temos a epiderme, que é um tecido de revestimento, e abaixo da pele, nós temos, abaixo da epiderme, nós temos a derme, que é um tecido conjuntivo, é um tecido de sustentação. Do mesmo modo que temos tendões, cartilagens, ossos, os dentes. Então, o colágeno pode estar presente em diferentes tecidos do nosso organismo, constituindo um total de 25 a 30% de todas as proteínas que temos no organismo. E existem diferentes tipos de colágeno, né? E no caso do ser humano, o colágeno é denominado como colágeno tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5. Então, existe mais de uma dezena de tipos de colágeno. E a depender do tecido que a gente considere, por exemplo, na pele, o tipo de colágeno mais predominante é o colágeno tipo 1 ou tipo 3. Então, a depender, se consideramos cartilagem, se consideramos músculo, então nós vamos ter tipos diferentes de colágeno dentro desses diversos tipos que encontramos em nosso organismo. Mas é sabido que a partir dos 35 anos, nós começamos a produzir menos colágeno a cada ano em nossa vida, de modo que a gente vai perdendo aí uma média, deixando de produzir 1% da quantidade de colágeno que produzíamos ao longo da vida até então, e a partir dos 35 anos, 1% do que produzimos de colágeno a gente vai perdendo anualmente. E isso vai levando a uma consequência que é, ora, se é um tecido de sustentação que está relacionado com a elasticidade, então nós vamos perdendo essas fibras, seja pela ação do sol, seja pela alimentação inadequada, seja pelo hábito de fumar, seja por questões de saúde, então nós vamos tendo um aumento da flacidez. Claro que aí vai influenciar a genética também, existem famílias que têm maior tendência à flacidez do que outras, mas se soma a tudo isso o fato de que a partir dos 35 anos a gente vai produzindo menos colágeno, cada ano vai diminuindo essa quantidade de colágeno que é produzida, e então nós vamos tendo como consequência, dentre as consequências, nós vamos tendo a flacidez. Então, a pergunta que vem é, e aí, precisamos suplementar, não precisamos suplementar? Do ponto de vista de que, a partir dos 35, vai diminuindo essa síntese de colágeno, então, do ponto de vista da pele, do ponto de vista das articulações, então é recomendável que as pessoas possam fazer preventivamente, já a partir de 30 anos, alguns autores recomendam até a partir dos 25 anos, que poderia fazer de modo preventivo esse cuidado, vamos dizer assim, com a alimentação, de maneira que a gente tenha um aporte proteico na alimentação que seja bastante importante. Então, lembrando que carnes, de uma maneira geral, carne branca, carne vermelha, no ovo,
mas também nós vamos encontrar em outros alimentos, que daqui a pouco a gente fala, alimentos que são ricos em proteína. Mas as pessoas podem fazer também a suplementação. Mas objetivamente, essa suplementação vira uma indicação quando, por exemplo, a pessoa tem uma doença debilitante que ela está em fase de convalescência. Então ela poderia fazer a suplementação com proteína. Uma pessoa que tem uma atividade, por exemplo, pratica esporte, tem atividade física com muita intensidade, pode necessitar fazer uma suplementação alimentar e, claro, sempre cuidando de ter uma alimentação que seja rica no fornecimento de proteína para o organismo. Pessoas que têm flacidez ou pessoas que estejam fazendo tratamentos que buscam estimular colágeno. Então, hoje existe, por exemplo, um tratamento para flacidez corporal ou facial, que é a bioestimulação. Então, é recomendável que, ao fazerem a bioestimulação, as pessoas façam essa suplementação de colágeno. Então, situações de alimentação inadequada, estado de convalescença, pessoas que estão fazendo bioestimulação, ou pessoas que têm uma estrutura onde a flacidez, uma estrutura corporal e facial onde a flacidez é importante, essas pessoas precisariam fazer uso do colágeno como fonte suplementar. Agora, veja bem, essa suplementação, ela precisa ser feita, né? Em que momento a gente deve fazer isso? E aí eu quero fazer uma lembrança para que as pessoas entendam bem. Nós temos, né, além dos alimentos naturais, que eu já disse aqui, que são ricos em proteína, nós temos também a possibilidade, hoje tem disponibilizado, de hidrolisado de colágeno, do colágeno em pó, do colágeno em cápsulas, né? E isso geralmente é produzido a partir de proteína da cartilagem ou do osso do gado bovino. Então, é um produto, veja só, que vem desses animais, para que a gente possa também ingerir. Então, isso é proteína de um animal. E é preciso que as pessoas entendam isso, né? Por exemplo, às vezes as pessoas gostam de usar shampoo com proteína. A proteína é uma molécula muito grande. Aquela proteína jamais vai, por exemplo, penetrar no cabelo, que tem muita gente que faz uso nessa expectativa. A molécula de proteína não vai entrar no nosso cabelo, né? Inclusive, quando se usa um shampoo com proteína, com aminoácido, você vai aumentar até a quantidade de resíduo que o shampoo vai deixar no cabelo, porque essas moléculas são muito grandes. Então, da mesma forma, quando a gente se alimenta, o que vai acontecer? A molécula de proteína, por ser muito grande, ela não vai conseguir penetrar na nossa mucosa, né? Mas principalmente na mucosa do intestino, que é onde se dá a absorção dos nutrientes que a gente ingere. A molécula é muito grande. Daqui a pouco a gente vai estar falando sobre estômago. Mas o que é que acontece no nosso organismo? O processo de digestão. Uma proteína, ela é constituída, vamos entender assim, como se fosse uma parede constituída por tijolinhos. Cada tijolo é uma molécula de aminoácido. Então, o nosso organismo precisa, no processo de digestão, quebrar essa molécula de proteína e vai quebrar em quê? Em aminoácidos. Esses aminoácidos absorvidos pelo nosso organismo é que nossas células, então, sabendo por que a nossa proteína é diferente da proteína do boi? Na sequência de aminoácidos que vão ser utilizados para fazer a nossa proteína. Então, eu posso pegar uma proteína animal, quebrar isso em aminoácidos e depois vou juntar de novo esses aminoácidos, produzindo uma proteína que é a proteína do meu organismo. E aí nós vamos então fazendo esse aporte suplementar de proteína. Isso precisa ser feito em doses diárias, né? E a gente tem que fazer aí pelo menos durante 6 meses. E aí um certo cuidado, e notadamente pessoas que têm problemas renais, porque quando a gente faz uma ingestão maior de proteínas, a gente vai ter uma sobrecarga lá nos rins. Então é importante que isso não seja, né, por tempo excessivamente prolongado, e sempre lembrando de estar avaliando, fazendo o exame para ver como é que estão funcionando os rins, em função dessa sobrecarga da necessidade de estar eliminando mais produtos catabólicos, vamos dizer assim, produtos que são oriundos dessa metabolização que o nosso organismo vai fazer das proteínas que estamos ingerindo. E se temos uma ingestão maior de proteínas, nós vamos ter que eliminar
mais substâncias em função dessa digestão das proteínas. E aí é importante que a gente pense também nisso, né? Que esse é por tempo limitado, a gente passa um tempo sem usar, depois volta a usar. E por fim, então, aquilo que eu já havia prometido, de falarmos de alguns alimentos que são ricos em proteínas, tipo carnes, de uma maneira geral, ovos, gelatina, frutas cítricas. Isso é importante a gente lembrar disso, porque as frutas, por exemplo, a vitamina C presente nas frutas cítricas ajuda na produção do colágeno. Então é importante como adjuvante para que a gente tenha uma boa síntese de colágeno. As frutas vermelhas, as castanhas, amêndoas, nozes, né? Hoje mesmo, no café da manhã, eu estava lembrando que Lúcia botou umas nozezinhas ali junto com o pão, que ela é um pão integral, e botou algumas nozes com mel. Isso para quê? Para que essas nozes sejam um suporte, dentre outras coisas, de proteína. Então, aveia, tomate, beterraba também é uma fonte de proteína, para a gente não ficar só imaginando que para suprir essa nossa necessidade proteica, a gente precise apenas de hidrolisado, de cápsulas ou de colágeno em pó. Lembrar que é importante uma alimentação adequada para nos dar também um bom suporte proteico. Valeu? Então essa foi a nossa dica, o nosso bate-papo de hoje com relação a colágeno. São 11 horas e 25 minutos, agora nós vamos dar um bom dia ao nosso amigo e companheiro de longas datas aqui do Fala Pra Mim, o Digenal Alves, que vai nos trazer a contribuição aqui da produção do programa. Digenal, bom dia. Muito bom dia, doutor Emerson. É sempre um bom dia muito especial quando estamos fazendo o programa Fala Pra Mim. Meu bom dia também para todos os amigos da produção, Fresney Souza, Núzia Costa, na técnica de som, J. Nascimento, e hoje estamos com a presença do nosso amigo Felipe. Bem-vindo, meu amigo. E trouxemos o Dr. Emerson exatamente, como o senhor anunciou, para tratar do assunto do estômago. O estômago é um órgão do tubo digestivo caracterizando-se por um segmento dilatado situado na cavidade abdominal, abaixo do diafragma, vindo logo após o esôfago e anteriormente ao duodeno. Este órgão exerce funções endócrinas e exócrinas, digerindo os alimentos e secretando hormônios. O estômago é um órgão do sistema digestivo. Conheça agora mais sobre esse órgão com o Dr. Emerson, que vai explicar sobre suas funções. Ok, Digenal, vamos conversar um pouco sobre, ampliando aqui as funções e a importância do estômago, eu diria que na vida dos ruminantes, né? Sem antes a gente mandar um abraço para a Maria Sueli Borges, para o Gil, para Ivanilde Santana, Nutri Raquel, para Maria Vitória, Janete Silva e a Cida R. Oliveira, e tem mais aqui, gente. Obrigado a todos vocês, a Maria